Em atendimento ao comunicado publicado no DCM número 29, 12/2/2021, folha 8, dou por aberta a reunião de encerramento da Comissão de Representação instituída pela Resolução 10.383 de 2021, com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para o desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e ao equilíbrio das finanças do município, com a apresentação e votação do relatório final dessa comissão. A comissão está assim constituída e conta com as seguintes presenças. Presidente, Rafael Luiz Freitas, presente. Vice-presidente, vereador doutor Jairinho. Vice-presidente, vereador Lindbergh Farias, está aqui presente. Relator, vereador Pedro Duarte, presente. Vereador Vitor Hugo, presente. Vereador Márcio Ribeiro. Vereador William Siri, está aqui presente. Vereador Wellington Dias. Vereadora Mônica Benício. Presente, presidente. Está um pouquinho baixinho o som aqui para a gente daqui. Doutor Rogério Amorim, presente. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Márcio Santos. Estou vendo ali que está no Zoom. Vereador Felipe Michel. Na reunião passada... Presente, presidente. Beleza. O vereador Pedro Duarte apresentou seu relatório, a gente combinou de que todos os membros aqui da comissão fossem dar uma analisada, fizessem suas observações e comentários. Então, hoje, a gente vai fazer a votação desse relatório, ele vai colocar as mudanças ou alterações que ele fez em relação ao relatório passado. Não vou pedir para ler tudo de novo, né? Não precisa. E depois eu abro para que os vereadores que quiserem fazer seus comentários novamente, a gente possa conversar. Tá? E vamos proceder à votação desse relatório. Se tiver algum outro documento, depois vai ser encaminhado também. Essa comissão não tem a mesma rigidez que tem, por exemplo, uma CPI, né? Que tem os ritos ali já pré-determinados. Então, a gente está aqui para tentar ajudar a cidade a resolver o problema. Vamos lá, vereador Pedro Duarte, passar a palavra para Vossa Excelência poder fazer seus comentários acerca do relatório final. Bom dia a todos, demais vereadores, membros dessa comissão. Cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente, vereador Rafael Luiz Freitas. Mais uma vez agradecer por todo o debate ao longo das reuniões que tivemos nessa comissão. Foi muito ativa durante o recesso, tivemos pelo menos uma reunião por semana, às vezes 2 reuniões por semana, trabalhando bastante para podermos chegar nesse relatório final. Na quinta-feira, eu já tive a oportunidade de fazer a primeira leitura, então nessa eu vou mais pontuar o que foi acrescentado frente às sugestões de outros amigos, dos nossos companheiros vereadores. Eu vou pontuar especificamente, eu vou pedir então que os demais vereadores abram na parte de recomendações, que é onde eu tive as principais alterações. Página 17. Eu cheguei a enviar também, aos que nos acompanham, participam pelo Zoom, eu enviei também no grupo o PDF. E aí na página 17. Na primeira parte, que fala com o objetivo de monitorar a situação econômica da cidade, já estava previsto o ponto 1 e o ponto 2, que é a criação de observatório econômico da Câmara e a visita aos polos econômicos do Rio de Janeiro. Em função da sugestão de alguns de vereadores, e sobretudo do vereador William Siri, do pessoal, eu queria agradecer, ontem ele enviou algumas sugestões, algumas delas foram inseridas, algumas não, por divergência natural, mas vamos ver aqui como Só ficou. fazer um parênteses. Claro. Lembrar que nessa semana o prefeito Eduardo Paz visitou o Mercado São Sebastião e é importante porque nós fizemos uma reunião com eles aqui e aquilo que foi comentado, né, pela representante lá do mercado, parece que a prefeitura já iniciou pelo menos um trabalho de diagnosticar o que está acontecendo para tentar fazer a revitalização ali do local e do entorno. Então, já é um bom sinal, né,
E só mostra a importância que tem a Câmara ficar atenta e cobrando essas soluções. Perfeito, presidente. Inclusive, na própria quinta, o prefeito Eduardo Paes também postou uma reunião dele com a Secretaria do Patrimônio da União, debatendo a venda de imóveis da União dentro da cidade do Rio de Janeiro, que também é previsto no relatório, com relação aos imóveis não só da União, mas também do Governo do Estado e da própria Prefeitura. E aí eu adicionei o ponto 3, que fala convocação de representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e da Procuradoria-Geral do município, responsáveis pela avaliação e cobrança da dívida ativa do município para prestar esclarecimentos. Eu considero que seria bem positivo também, foi um tema muito debatido aqui na nossa comissão, o funcionamento da cobrança da dívida ativa. Acho que seria bem positivo um representante da Fazenda e também da PGM, que é quem judicialmente faz as cobranças, para que eles possam apresentar como está isso. O ponto 4, por sugestão do vereador William Seri, elaborar, em conjunto ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, estudo do impacto econômico gerado pelo setor do petróleo e gás no município, verificando a cadeia de fornecedores instalada na cidade e alternativas para atração e fortalecimento desse setor, a fim de atrair investimentos, gerar emprego e renda, com consequente aumento da arrecadação para a Prefeitura. No plano da desburocratização, recomenda-se os pontos 1, 5, 6 e 7 já estavam incluídos, 8, 9 e 10 também, 11, 12. Então, temos as novidades, ficam... Bom, aí no seguinte, visando a recuperação econômica da cidade do Rio de Janeiro, recomenda-se, o ponto 13 já estava, 14. No 15, mais uma vez, sobre a dívida ativa, que a Procuradoria-Geral do município adote medidas para a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa, de modo a evitar sua prescrição, bem como proceda a uma avaliação criteriosa de tais créditos, classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão para perdas reflita a realidade. Aquela análise jurídica que normalmente tem, né, de provável, possível e remoto com relação às chances de cobrança. Eu acho que seria mais fácil de todos nós fiscalizarmos se a Prefeitura divulgasse a dívida ativa com essa mesma provisão que boa parte das agências de ranking, de rating e escritório de advocacia fazem. O ponto 16, também sugestão do vereador William Seri, elaborar estudo detalhado das atividades geradoras de receita do ISS para o município, de modo a verificar a trajetória dos setores econômicos responsáveis pela maior parte da arrecadação. Ponto 17 já estava, 18, 19, o 20 e o 21. Com relação ao 21, eu fiz uma alteração, alguns vereadores também tinham solicitado, estava prevista o desarquivamento e aprovação do PLC 136 e do 141, que foi uma demanda trazida pelo setor da construção civil na última reunião temática que nós fizemos. Fiz a retirada do PL 141, que seria o mais polêmico, e mantive o 136, que trata sobretudo de retrofit, de aproveitamento de imóvel tombado. No plano do aumento de receitas e contenção de despesas, adicionei também o ponto 24º, elaborar um plano de ação quanto a medidas a serem adotadas pelo poder público municipal que revertam tendências de queda na arrecadação. Então, no ponto anterior, incluímos a sugestão que era quanto à análise e agora também um plano de ação que também veio da sugestão do vereador William Seri. O 25º, busca de novas fontes de receita para suprir a dificuldade de caixa de curto prazo da Prefeitura e viabilizar investimentos, seja por meio de repasses oriundos da União e do Governo do Estado, ou entidades internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também dentro da discussão de receita, uma sugestão, uma recomendação também de que a Prefeitura busque investimentos junto ao Governo do Estado, junto à União, e também alguns bancos internacionais para que a Prefeitura não perca completamente sua capacidade de investimento. Muitas linhas de crédito vêm sendo abertas exatamente para que governos do mundo todo mantenham seus investimentos dentro do possível, e seria muito positivo se a Prefeitura do Rio também estivesse alinhada com isso. Bom, essas são as medidas novas que eu incluí, e queria agradecer mais uma vez a participação de todos, a sugestão de todos, e abrir para o debate. Ok. Bom, vereadores que quiserem se inscrever, quem vai começar? Acho que só você, Lindbergh. Então vai lá, Lindbergh. Não, senhores, eu já tinha
falado das minhas discordâncias quanto ao relatório do vereador Pedro Duarte, e eu vou manifestar essa discordância trazendo aqui um voto em separado, eu quero que fique registrado, onde nós discutimos a gravidade da crise do Rio. A gente sabe que o mundo enfrenta uma crise gigantesca, eu falava agora há pouco de um artigo de Joseph Stiglitz, no jornal Valor Econômico, falando que daqui para frente vai existir uma outra história das políticas macroeconômicas. E o que está acontecendo em tudo que é lugar do mundo é que, ao invés do receituário neoliberal de austeridade fiscal, o que os países estão fazendo, governos de esquerda, de centro e de direita, é emissão de moeda, porque a economia só se recupera num momento como esse com investimento. Vocês viram o anúncio do Biden de 1,9 trilhões a mais de investimento nos Estados Unidos. Mas o Boris Johnson, da Inglaterra, que é um governante de direita, também está fazendo isso, socorrendo as pessoas e socorrendo empresas. Então, eu quero fazer o primeiro diagnóstico aqui, Pedro, e esse documento está à disposição de todos os senhores e senhoras. Primeiro, que a crise do Rio é maior do que a crise do Brasil. Os senhores acompanharam aí os números do desemprego de 2020. 127 mil postos de trabalho a menos no estado do Rio. Desses, 79 mil na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo perdeu 1.000, o estado de São Paulo. O segundo estado que mais perdeu foi Rio Grande do Sul, que perdeu 20 mil postos. Mas, se você vê, esse não é um número só de 2020, da pandemia. De 2017 a 2020, nós perdemos 180 mil empregos com carteira assinada no Rio de Janeiro. Então, há uma crise no Brasil, sim, mas a crise aqui é maior. Na nossa leitura, algumas questões explicam essa crise maior aqui do Rio de Janeiro. Um ponto central é a Petrobras. A mudança da política da Petrobras. De investimentos, a Petrobras estava investindo 4 anos atrás 23 bilhões de dólares. Sabe para quanto cai? 11 bilhões de dólares. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais afetado. Teve um estudo feito pelo INEP, inclusive o Rodrigo Leão teve nessa comissão, que diz o seguinte: cada 1 bi de dólares a mais significam 27 mil empregos a mais. A maior parte desses empregos no Rio de Janeiro. Nós temos 85% das reservas de petróleo. E, claro, que outras políticas que foram mudadas, por exemplo, a política de conteúdo local. Todos nós sabemos que esses estaleiros do Rio de Janeiro funcionavam a pleno vapor. O vereador Vitor Hugo, que também trabalhou em Caxias, sabe como uma parcela grande dos trabalhadores tinha empregos na construção, no setor da indústria naval. Sabe o que houve nesses últimos 4 anos? Foram perdidos 97% dos empregos, porque houve a mudança na política da Petrobras. Esse mesmo debate que se instala sobre os preços também se instala no debate sobre a construção de um setor industrial aqui no país, né? Porque, na verdade, os investidores que estão na Bolsa de Nova York estão preocupados em otimizar seu lucro. E a Petrobras acaba de dizer que a P-78 e a P-79 vão ser construídas na Coreia do Sul. Estamos falando aqui, vereador Rogério, de muitos empregos. Esse setor de indústria naval é praticamente todo no Rio. Você tem um pouco no Rio Grande do Sul, tem um pouco em Pernambuco, mas é centralmente aqui no Rio de Janeiro. Outra coisa que para nós é fundamental é que essa política de austeridade, que está fundada nessa emenda constitucional do teto dos gastos, fez também com que os repasses e as transferências federais para o Rio de Janeiro caíssem muito. Todos aqui observaram que o Crivella demitiu agentes do Programa Saúde da Família, da Clínica da Família. Foi incompetência do Crivella? Foi, mas houve diminuição do repasse, porque a emenda constitucional 95, vereador Rogério, nesse ano de 2021, se não existir um outro orçamento de guerra, vai ter a redução de mais de 30 bilhões do orçamento da saúde, do Ministério da Saúde. Então, ao nosso ver, essas políticas que foram implementadas, principalmente depois do golpe de 2016,
ajudaram a levar o Rio de Janeiro a uma situação de devastação econômica e social. O que é que eu acho? E qual é a nossa opinião aqui? Eu não vou me alongar, vereador Rafael de Freitas. Para o Rio sair de uma crise como essa, é fundamental que exista um plano Marshall, ou um New Deal. Tem que ter um pacote de investimentos públicos. Eu acho que o prefeito tem que liderar a construção desse ambiente. Um pacote de investimentos públicos para tirar o Rio desse buraco, para conseguir recuperar os empregos. Eu acho que esse é um papel, o prefeito dessa cidade do Rio de Janeiro, se eu fosse prefeito, Rafael, estaria aqui discutindo que teria que haver um outro orçamento de guerra no Brasil, com auxílio emergencial, mas não só com auxílio emergencial. Porque o que houve em 2020 não foi só auxílio emergencial, foi transferência fundo a fundo. Lá em Caxias, o Washington Reis recebeu na área de saúde, porque o país enfrentava uma situação excepcional. Como vai continuar enfrentando a situação excepcional nesse ano de 2021? Então, eu acho que se tem uma coisa que devia unir a todos, e acho que o prefeito tem que ser essa pessoa que fizesse esse trabalho, de liderar um movimento de reconstrução do Rio de Janeiro, a partir dessa situação excepcional, com um orçamento de guerra, com mais investimentos, com mais transferências de recursos. Esse é um debate que eu acho que a gente vai ter que fazer aqui, e eu acho que, nesse sentido, o relatório, às vezes falar com máscara chega a cansar, né? Enfim, nesse sentido, o relatório do vereador Pedro Duarte, na verdade, vai no mesmo caminho que eu senti pelas falas dos secretários que vieram aqui. De achar que um ajustezinho de contas na ponta, ao meu ver, criminalizando o servidor, e eu, Pedro, a gente começar a apontar como grande medida disso reforma administrativa e reforma previdenciária, eu não acho que é bom para essa comissão, por isso que eu não vou votar. A gente não viu nem se o prefeito vai vir com a proposta de reforma previdenciária. Até agora o prefeito não apresentou, Rafael. Vamos ser nós aqui que vamos tirar num documento isso aqui? Acho que é errado, é insuficiente. Aqui nós precisamos de medidas de curto, médio e longo prazo. Eu volto a dizer, eu, sendo prefeito da cidade, e agora conversar com esse novo presidente da Petrobras, exigir que as plataformas P78 e P79 fossem feitas aqui, gerando empregos aqui. Eu falo tudo isso porque aqui a gente vai ter que entrar num debate também sobre o problema das despesas e da receita no município do Rio. Eu tenho batido sempre. Eu acho que esse é outro problema do relatório, Pedro. É que o relatório foca como se o problema fosse só excesso de despesas. Quando a gente vai ver os números concretamente, o que houve foi um tombo gigantesco da receita, né? E eu trago aqui esses números, que são números atualizados, com a queda da receita de 33 bi em 2016 para 28 bi em 2017. É claro que nós estamos falando de investimentos que existiam naquele período das Olimpíadas. Mesmo assim, foi uma queda muito maior. Então, há uma queda gigantesca na arrecadação. E a gente não vai resolver isso só com medidas pontuais de ajuste fiscal pela ponta. Por isso que eu acho que falta, e nesse documento eu toco muito aqui, Pedro, falar de desenvolvimento econômico, não só da importância do setor de óleo e gás, da importância do complexo econômico e industrial da saúde. Nós vamos ter um investimento de 6 bi feitos pela Fiocruz, um investimento público e privado, que vai, na verdade, aumentar em 5 a nossa produção de fármacos. Mas você pode, nesse setor, encadear muitas outras empresas. Você pode transformar aquele complexo industrial lá de Santa Cruz a partir desse investimento totalmente. Então, creio que o Rio de Janeiro tem que olhar também e fazer uma política de mais articulação em cima dessas oportunidades de médio e longo prazo. Eu acho que o documento feito pelo relator não aprofunda nesses pontos, que eu, sinceramente, eu considero central para o Rio de Janeiro retomar o processo de crescimento econômico. Encerro dizendo também a nossa contrariedade com a transferência do licenciamento ambiental e urbanístico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O documento fala muito nisso e a gente acha que uma coisa é lutar contra a burocratização.
ter mais agilidade. Você pode fazer até uma central de licenciamentos. Agora, subordinar ao desenvolvimento econômico, na nossa avaliação, é um equívoco. E, por último, continuo contra essa proposta de desapensar o projeto de lei 136. Antes de vir para cá, pedindo orientação a especialistas no tema, a opinião deles é o seguinte: permite que casas localizadas em encostas, aí cito os bairros, Tijuca, Santa Teresa, Jacarepaguá, se tornem edifícios de apartamentos. Pessoa aqui diz, acaba com o bairro de Cosme Velho. Olha, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque uma coisa, todo mundo sabe que o Rio precisa crescer, precisa ter investimento. Agora, se a gente for transformando áreas que são ocupadas por casas em edifícios, em áreas de encostas, vereador Rogério, é um equívoco. Esse crescimento desordenado, por isso que eu também bati muito nesse texto. Nesse texto, o vereador Pedro Duarte trata como se fosse burocracias. Na verdade, não é. Ter licenciamento com critério nessas áreas e nesse debate, eu acho que esse tema devia ficar um tema para o plano diretor, que inclusive Rafael de Freitas é o presidente dessa comissão. Eu tiraria todos esses pontos. Mas estou apresentando esse meu voto separado. É um voto separado de 45 páginas, onde a gente quer dar a nossa contribuição sobre o diagnóstico dessa crise do Rio de Janeiro e as saídas. Só para encerrar, Rafael, dizendo o seguinte, em relação à tributação, eu sei aqui no debate todo que o município do Rio de Janeiro não emite moeda, quando eu fazia aquele debate sobre política macroeconômica. Mas eu confesso que eu acho difícil o Rio sair desse buraco se não houver uma operação nacional, se houver um debate nacional sobre investimentos. Aqui vai ter a discussão de onde cortar. E eu, sinceramente, espero que não fique, como o relatório do Pedro Duarte, dizendo que o corte é em cima do servidor público. Nós temos que estudar e apontar outros caminhos. ISS. Eu descobri que 260 milhões de ISS, você tem isenção para fundos. Fundos que administram patrimônios. Patrimônio, às vezes, de milionários. Eles têm isenção. 260 milhões. Corretoras que trabalham com resseguros. Então, nós temos que ir nisso, temos que ir na dívida ativa. Temos que ver Itaú, Bradesco, com dívidas gigantescas com o município do Rio de Janeiro. Aí nós vamos para cima do servidor, num momento de pandemia como essa. É igual a reforma administrativa do governo federal, que, na verdade, acaba excluindo os que ganham mais. Não está lá nem parlamentar, nem juízes, nem desembargadores, poder judiciário. A reforma que atinge os de baixo. Então, eu vou votar contra esse relatório, porque eu acho que esses pontos não teria como construir algum tipo de acordo aqui, Rafael. Fica difícil até de emendar. E é por isso que eu estou contribuindo com esse voto separado. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, vereador Lindbergh. Vou passar ao vereador Rogério Amorim. Só um comentário. Salvo engano, essa parte da questão urbanística que você fez referência, ele é mais em relação ao PLC 141, que foi retirado aqui do relatório. Esses comentários fizeram em cima do 136. Também mantiveram hoje. Bom, no plano diretor a gente vai discutir mais ele. Eu pedi para trazer ele uma cópia do 136. Vereador doutor Rogério Amorim. Bem, primeiro eu queria agradecer a todos, agradecer ao presidente, ao relator e a todos os colegas vereadores que participaram conosco, aqueles que realmente participaram, no intuito de tentar restabelecer a economia da cidade do Rio de Janeiro, tão vilipendiada nos últimos anos. E parabenizar também o vereador em especial, Lindbergh, porque eu acho que é assim que se constrói a democracia, com debate, com discussão e com proposta. Na verdade, é isso que fortalece, por mais que em alguns pontos nós iremos discordar, mas eu acho que a discordância leva a um resultado melhor para o produto final. E é isso que eu insisto, nosso produto final é a população da cidade do Rio de Janeiro, principalmente aqueles que mais necessitam do Estado. Conforme disse na última reunião, vereador, eu concordo plenamente que no momento de crise o investimento do Estado é fundamental para tirar o país dessa crise, a cidade dessa crise, e concordo ainda mais quando falamos que a cidade do Rio de Janeiro vive uma crise da crise. Ela vive uma crise que é mundial
e, consequentemente, o Brasil está dentro dessa crise e o Rio de Janeiro pior ainda, com números ainda piores. A cidade e o estado do Rio de Janeiro, que sempre foram o espelho do Brasil, o exemplo do Brasil, tanto em crescimento, quanto em serviços públicos, quanto em organização, e nós hoje nos vemos muito atrás, não apenas de São Paulo, nos vemos muito atrás de outros estados que durante todos os anos estiveram nos mirando. Nós servíamos de exemplo a eles e hoje em dia, pelo contrário, nós fomos ultrapassados e muito por eles. Queria apenas deixar a minha ideia em relação a 2 pontos principais, em relação aqui ao servidor público, que a minha interpretação quanto aos ajustes que o vereador Pedro coloca aos servidores públicos, ele não está falando daquele servidor público da Conlurb, ele não está falando daquele guarda municipal que vai para a rua se expor para tentar nos proteger, ele não está falando daquela professora ou daquela merendeira escolar que sofre as angústias do dia a dia. Quando ele fala numa reforma do servidor público, ele está falando daqueles sem números de servidores públicos que nós nem sequer sabemos a função deles e que ganham salários totalmente discrepantes do próprio serviço público. Foi essa interpretação e leitura que eu fiz, vereador, quando você fala em ajustes no servidor público. Acho que isso é muito importante ficar frisado, porque, por vezes, por certos discursos, coloca o vereador, ou coloca até as pessoas com viés um pouco mais liberal, ou mais liberal como nós, Pedro, na missão de que nós não gostamos do servidor público. Lembro que eu sou um servidor público, eu sou professor universitário, e tem servidores e servidores. Nós temos aquele servidor, como eu falei, na linha de frente, na luta do dia a dia, que está sofrendo demais com a pandemia. E eu digo, vereador, ainda esses, que como eu sou um servidor público, mas mesmo durante a crise, foram muito afetados, sim. Mas não sofreram certas angústias, por exemplo, daquele pobre servidor ou trabalhador da privada, que é o medo, por exemplo, de perder o emprego no dia seguinte, que é o medo de ver sua loja fechando e ele não tendo mais como tirar o sustento. E daí eu já engato em outra, da necessidade preemente que nós temos, e aí não tem a ver com direita e esquerda, que eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de direita e esquerda. A gente tem que mirar o centro é o povo. Agora, se a minha política, a sua política, não é a melhor que nós possamos extrair dessa casa. O auxílio precisa voltar. A proteção não só ao auxílio pessoal, mas também para as empresas, para os negócios. Senão, sem dúvida nenhuma, nós vamos entrar num redemoinho negativo que vai nos empurrar ainda mais para baixo desse poço. E creia, o vereador Vitor Hugo, nós não chegamos ao fundo do poço, não. O fundo é muito mais longe do que nós estamos hoje. E se nós não abrirmos o olho, nós estamos caminhando a passos largos para lá. Então, assim, todo nosso respeito, toda nossa luta e nosso carinho para o servidor público, que de fato serve ao público. Eu acho que foi isso que o vereador Pedro sempre coloca. Quanto à construção naval, vereador Lindbergh, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma vocação do Rio de Janeiro, nós éramos uma pujança nisso, só que falou em diagnóstico, né, e como médico tem que sempre que puxar para isso. Na cidade do Rio de Janeiro aconteceram, no estado do Rio de Janeiro e no país aconteceram algumas coisas que refletem isso. E aqui não é nenhuma briga política ou ideológica, de maneira nenhuma, mas essa queda de emprego da construção naval não pode ser atribuída apenas para a política que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós tivemos um histórico pós a Lava Jato e etc., que bateu muito forte na Petrobras. A Petrobras foi o centro da questão, o centro do alvo, e ela sofreu muito com isso, pelo próprio processo de desgaste da Lava Jato, que nós precisamos também entender isso. E sem contar que nós vivemos um boom econômico com grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, que não é um cenário que nós não vamos viver. Concordo muito que nós não soubemos tirar o proveito que deveríamos ter tirado desses grandes eventos. Então, é fundamental olhar realmente para diagnosticarmos essa questão. E muito me preocupa pensar que, de repente, a Petrobras agora siga um caminho também, novamente, de segurar os preços, represar, porque nós vimos que a médio e longo prazo
trouxe os transtornos que trouxeram para a cidade, para o país e, consequentemente, para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito mais profundo do que, conforme ele falou, que em alguns pontos, para ele, parecia um pouco, para o nobre vereador, parecia um pouco superficial o relatório do Pedro em alguns pontos. Essa questão também da redução da construção naval, do estaleiro e da Petrobras, eu acho que também nós temos que fazer um diagnóstico que remete, sim, ao que a Petrobras viveu na última década, principalmente na questão de confiança. O senhor sabe bem, né, vereador, que o dinheiro não existe. A grande realidade é essa. O que existe é a confiança. É a confiança que você tem naquele produto que te faz investir, na verdade. E a Petrobras deixou de ser um produto em que se confia durante um tempo por tudo que ela passou. Então, é algo realmente, concordando mais uma vez com o que o senhor coloca, que é algo muito profundo e de difícil tratamento. Sem dúvida nenhuma, acho que o principal ativo da prefeitura é a sua dívida ativa. Nós precisamos ir atrás desses devedores, tentar negociar e trazer esses dividendos para dentro das nossas receitas. Nós temos que trazer de volta esse dinheiro de alguma forma. Então, eu termino minha fala com esses pequenos detalhes, que o problema da construção naval, que bateu muito no Rio de Janeiro, talvez o Rio de Janeiro tenha sofrido muito mais do que os outros estados, por conta do que a própria Petrobras viveu e a construção naval. E com esse detalhe que eu acho muito importante, Pedro, que é quando a gente fala em ajuste de servidor, nós não estamos falando daquele servidor, o guarda municipal, o médico, o enfermeiro, o professor, que estão lá na linha de frente, junto com a gente nas trincheiras, junto conosco, que eu digo, é com a população em geral, que realmente precisa dos serviços e estão lutando por uma melhoria da cidade do Rio de Janeiro. Então, Pedro, queria lhe parabenizar pelo relatório. Presidente, queria parabenizar o senhor pela condução dessas reuniões. Sem dúvida nenhuma, acho que foi a comissão que mais trabalhou no sentido de mais conteúdo trouxe, mais reuniões fez, e creio que tem muito a acrescentar realmente para a cidade do Rio de Janeiro. Pedro, parabéns. Você conta aí com o meu voto na aprovação desse relatório. Obrigado, vereador. Foi. Obrigado, vereador Rogério Amorim. Passar a palavra agora pelo Zoom, vereador doutor Jairinho, pediu aqui para falar. Ô, presidente, Rafael, queria lhe parabenizar pela... a atribuição da primeira secretaria já é uma atribuição aí em glória, né? Conheço. E presidir uma comissão importante como essa, né? E que está no centro da questão que o Rio de Janeiro está passando hoje, que é a crise econômica, né? Que ela não passa somente pela boa vontade da Secretaria de Fazenda de fazer um trabalho melhor. É algo muito, muito mais complexo que isso. Então, queria lhe parabenizar pela condução, pela forma democrática que tem conduzido, assim como toda a participação efetiva de todos os vereadores. Aí a dedicação do vereador Pedro Duarte para fazer o relatório da melhor maneira possível. As contribuições dos vereadores, vereador Lindbergh, que tem insistentemente falado nesse assunto. O vereador Lindbergh tem uma preocupação nesse tema da comissão, a perda de emprego, faz o contraponto, e aí está a beleza do parlamento e a contribuição que a gente tem que dar, né? Do Estado está grande, e o Pedro também altamente capaz, fazendo também o seu relatório da melhor maneira que ele pôde observar. Então, foi assim como o vereador Rogério, todos os vereadores da comissão dando a sua contribuição. Então, acho que entregamos o relatório com uma contribuição riquíssima, né?
para o executivo, mas lembrando que é algo muito mais complexo do que o governo está imaginando, que é a Secretaria de Fazenda trabalhar para que essas coisas fiquem de pé, né? Temos que fazer todos os acompanhamentos que já foram sugeridos para fazermos. Vai ter que ter dinheiro do governo federal, vai ter que ter esforço nosso na votação de projetos de leis que visem melhorar a cidade do Rio de Janeiro para atrair novos investimentos no turismo, na construção civil. Vereador Lindbergh, experiente, lá no Senado, trabalhou no Senado Federal, já foi prefeito, enfim, nos alertou de diversas verbas federais na parte de saúde, na indústria petroquímica, enfim, e que o Rio de Janeiro tem que fazer uso, e aí deixa essa janela de oportunidade passar. Esse legislativo tem muito a contribuir com esse governo para que a gente possa, da melhor maneira possível, entregar e devolver ao Rio de Janeiro a confiança necessária para os investidores voltarem a colocar dinheiro nesse município. Tem que devolver a confiança aos moradores do Rio de Janeiro, né, na diminuição da violência, na oportunidade de novos empregos, deles entenderem que o Estado está do lado deles, né? Quando eu falo Estado, não é só a polícia, não é só é a ajuda que o Estado pode dar para aqueles que mais precisam, é a ajuda que o Estado pode dar para aqueles que menos precisam, mas precisam gerar emprego e também se sentem inseguros de investir hoje no município como Rio de Janeiro. Assim, é algo muito mais complexo e que nós temos um desafio enorme de fazer uma cidade melhor para os nossos filhos morarem, né? Então, estou muito satisfeito de estar participando dessa comissão. Começamos a trabalhar no ano legislativo logo em janeiro, assim que começou essa legislatura. Vejo aí os parlamentares muito empolgados e dedicados, né? Oportunidade também aqui, viu o vereador Márcio Santos tocando brilhantemente a comissão de educação, né? Meu companheiro lá da Zona Oeste fazendo sucesso na comissão de educação, na comissão especial de educação. Enfim, o vereador Rogério relatando a comissão de saúde lá das ações do Covid. Enfim, vejo uma legislatura altamente capaz e altamente envolvida com as situações e com os problemas da cidade. Tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos contribuir e muito para o governo, para que ele possa fazer a melhor gestão possível, que a gente possa tirar o Rio de Janeiro dessa crise que estamos passando. Passa pela crise econômica, mas muita coisa tem acontecido e esse parlamento vai estar contribuindo de forma ímpar para que a gente possa engrandecer a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Muito obrigado, presidente, obrigado, vice-presidente, obrigado, relator, os membros dessa comissão e toda a Câmara do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jairinho. Bom, não tendo mais os vereadores. Vereador William Seri? Vereador William Seri. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente, cumprimentando todos e todas. Eu, primeiro, antes de pontuar algumas coisas aqui, eu queria relatar, assim, minha profunda alegria de minha primeira comissão, né? Semana passada o plenário foi aberto, mas esse momento aí de janeiro até agora, meada aqui de fevereiro, aprendi muito e aprendi com cada um aqui nesse desenvolvimento todo que nós tivemos. Então, muito feliz de estar aqui com o Lindbergh, já foi senador, tem um histórico imenso. O Rafael Luiz também, que, enfim, já está há muito tempo aí, sempre troco ideia com ele, pedindo alguns conselhos, e todo mundo aqui na sua primeira legislatura. E, Pedro, meu irmão, meus parabéns pelo compromisso aí, pelo relatório, pela dedicação que você teve aí com a comissão e a todos que estão aí pelo Zoom também. Assim, algumas coisas que... Obrigado também por ter inserido algumas sugestões no relatório, que eu acho importante, para dar uma amenizada aí, né? Que eu acho que tem uma construção
de visão de mundo mesmo, né, do papel do Estado. Eu falei isso na última reunião, na nossa penúltima reunião. Acho que esse relatório representa muito a visão de como é que nós pensamos e o Estado mesmo, como é que tem que ser o papel do Estado na nossa cidade. Eu senti falta de algumas coisas, que eu até relatei. A questão do IPTU progressivo, eu acho que é uma coisa central. Nós temos que debater isso para a cidade. Acho que esse IPTU justo, né, para todos e todas aí, para a cidade, eu acho que é importante a gente pensar. A questão da Petrobras, que eu acho que é central também, uma coisa que o Lindbergh falou, né, a crise do Rio é muito maior que a crise do Brasil. Isso é uma realidade mesmo, que a Petrobras, que tem uma sinergia imensa em toda a cadeia produtiva do Rio de Janeiro, dos últimos anos, né, perdeu sua capacidade imensa. Quando fala da questão da Lava Jato em si, não é só mesmo a Lava Jato, teve todo um processo, o processo do golpe também, em 2016, a insegurança que o país viveu em torno de 2016, isso também trouxe uma desconfiança muito forte. E também tem que lembrar que o preço do petróleo saiu de 100 para 30. Isso não é pouca coisa, isso mexe muito com a cadeia da própria Petrobras e com todas as empresas que estão ali fazendo parte disso, né? A questão também, que eu acho, do FUNPREV, né? Acho que tem que ser muito mais debatido. Foi como nós trouxemos na última reunião. Só quem falou aqui, muito, muito pontual mesmo, foi o Pedro Paulo, mas não aprofundou. Eu acho que está no relatório aí, concordo com o Lindbergh, que não precisa a gente, né? Não tem nem a proposta de como é que vai ser o FUNPREV daqui para frente. Eu acho que não cabe no relatório nesse momento. E também trazer muito para esse olhar, né, que a gente já vem debatendo muito, para esse desenvolvimento econômico, que até faz parte do nome da nossa comissão, mas desse desenvolvimento econômico regional. Acho que faltou muito isso. A gente tem que pensar a cidade do Rio de Janeiro como cada parte da cidade, né? Não pensar como sempre foi historicamente, do centro, Zona Sul, Barra da Tijuca, para a Zona Norte, para a Zona Oeste. Acho que a gente tem que ter um olhar da cidade com as potencialidades que é isso, né? Como eu falo sempre, só a Zona Oeste, a P5, mais de 2 milhões de pessoas. O Estado não é nem um pouco presente, não tem ônibus, a saúde é precária. Não é à toa que os maiores bairros agora, na pandemia que nós estamos vivendo, os maiores bairros com mais mortes são da Zona Oeste. Então, assim, nós precisamos pensar como é que nós vamos buscar esse desenvolvimento econômico, mas com o Estado ali melhorando e realmente investindo, né? Tem que ter um investimento. A nossa capacidade de investimento está muito baixa. Como é que nós vamos arrecadar para aumentar esse investimento, né? Porque nós vamos, é isso, né? Precisa investir para começar a arrecadar. Então, temos que ser muito estratégicos. Então, eu acho que faltou muito no relatório também essa questão da visão do desenvolvimento local. E com isso, a gente aqui, eu voto contrário, né? Mas dando os parabéns aí por todo o trabalho que você teve, vereador. E é isso. Obrigado. Obrigado. Vou passar agora, porque se inscreveu também pelo Zoom, a vereadora Mônica Benício. Bom dia, colegas, a todos que nos assistem. Presidente, eu vou pedir desculpa para fazer minha fala com a câmera fechada, que não é de praxe, meu, mas por problemas técnicos estou no meio de uma obra aqui e também sem microfone. Então, vou só justificando aqui esse fato que, de fato, não gosto. Mas, então, bom dia, presidente Rafael, em nome de qual a todos cumprimento aqui os colegas vereadores, demais, nosso relator, assessorias técnicas, também os funcionários da casa, as pessoas presentes e que nos acompanham de forma virtual. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar, presidente, a iniciativa dessa casa em instaurar essa comissão que tratou desse tema que é tão latente nesse momento, que com certeza vai se desdobrar aí e nos guiar para muitos debates nesse ano de 2021. Foi muito importante o diálogo que ocorreu aqui com a participação de secretários, de representantes de setores e acadêmicos. Acho que enriqueceu muito o debate dentro dessa casa e faço coro aos demais colegas vereadores em parabenizar as contribuições que foram feitas aqui e ao esforço que essa casa fez para enriquecer o debate feito nessa comissão, que, ao meu ver, fez aí um trabalho de excelência. Eu agradeço à mesa pela condução desse processo e a todos e todas que participaram e fizeram isso possível e também entenderam e atenderam às nossas demandas. Eu vou aproveitar o momento do voto, presidente, para justificá-lo e fazer algumas considerações.
O município do Rio de Janeiro já vinha atravessando uma crise socioeconômica desde os anos do mega evento. A pandemia significou um agravamento dessa crise e, ao mesmo tempo, mais um motivo para a urgência dessas resoluções. O Estado do Rio, assim como a União e os demais estados, também passa por uma situação parecida, o que nos indica que o contexto é um contexto nacional e ele não pode estar deixado de lado. O que aflige o Rio, hoje, aflige o Brasil. O Brasil que voltou ao mapa da fome, o Brasil que não tem vacina para toda a sua população, o Brasil de taxas históricas de desemprego e miséria, e esse, infelizmente, é o nosso cenário atual. Mas é claro que a gente está aqui para debater o contexto do município, que está inserido nesse contexto e não alheio a ele, mas que tem as suas particularidades, e é justamente sobre as particularidades que eu gostaria de chamar a atenção, porque estiveram presentes nas nossas discussões, o que enriqueceu muito, mas, infelizmente, eu senti falta no relatório. Vivemos em uma cidade que está extremamente marcada pela desigualdade social de raça, gênero e territorial. Ser morador do Rio de Janeiro é absolutamente diferente de viver na Zona Sul, de viver na Zona Norte, de viver na Zona Oeste. É absolutamente diferente para as pessoas brancas e para as pessoas negras, para as mulheres, para os homens, para as pessoas LGBTs, para as pessoas pobres, para as pessoas que moram na favela. Para as mulheres, há um Rio de Janeiro que se torna uma outra cidade, que é uma cidade partida. Isso deve ser levado em consideração para qualquer debate que façamos nessa casa sobre a nossa cidade. E, principalmente, ao meu ver, num debate econômico. Quando pensamos em desenvolvimento econômico, e aqui faço uma correção, se me permitem, para socioeconômico, pois eu não vejo como uma coisa pode estar alheia à outra. Precisamos pensar nas contas públicas, nas empresas e, principalmente, na população que mais precisa do Estado, nos trabalhadores que movimentam a economia, que produzem, que consomem e que mais sofrem de imediato com a crise do município e com a pandemia. Ressalto, então, que não percamos de vista o aspecto macro da conjuntura nacional, nem o aspecto mais micro dos grupos minoritários, da população mais vulnerável, enquanto debatemos aqui os assuntos dentro dessa casa, que é a Casa do Povo. Mas, principalmente no contexto que vivemos, enquanto humanidade, que é o contexto da pandemia. Nessa comissão, seria outra se a gente tivesse debatido há um ano atrás, mas não estamos. Estamos aqui agora, enquanto mais de 1.000 pessoas morrem diariamente no Brasil, e há mais de uma semana, outras centenas de milhares passam fome, estão desempregadas, sem auxílio para ter o que comer, e, em paralelo, há uma alta de preços. A gente não pode discutir desenvolvimento sem manter isso em mente o tempo inteiro, e isso foi muito abordado no relatório, ao meu ver, infelizmente. Dito isso, vou partir para o nosso trabalho de comissão e para o relatório propriamente. Reafirmo aqui que coloquei, junto com os colegas e vereadores, no dia 26 de janeiro, quando recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico e o secretário de Turismo, que precisava ser denunciado o desmonte da pasta de Meio Ambiente e Urbanismo, anunciado a transferência do licenciamento para das suas secretarias originais para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Rio tem como um de seus entraves para desenvolvimento a ação das milícias, que fazem construções irregulares, sem proteção, em áreas de proteção. Então, eu repito, a quem interessa simplificar o licenciamento. O diagnóstico é de que há um desequilíbrio fiscal. A maioria das soluções propostas atacam as despesas e não vão num sentido de aumento de receita. Será mesmo que, durante a crise, o contexto em que estamos, é o momento de cortar gasto público? Para além de já ter provado que a injeção de dinheiro público, no momento de crise, ela gera efeito anticíclico, estamos diante de uma questão de dignidade humana. Aqui e agora, conter despesas não me parece meramente mexer numa variável de uma fórmula ideal para um equilíbrio fiscal, principalmente despesas pessoal e despesa de previdência. Não estamos falando de despesa com publicidade, estamos falando majoritariamente de salário e aposentadoria. Aí deixo explícita a minha discordância, pois não acho que seja o momento de retirar nenhum direito do trabalhador. Por outro lado, eu ressalto a importância de olharmos para um momento de arrecadação com uma saída dessa crise, através da concessão de um auxílio emergencial de renda básica, de geração de emprego, que gera um efeito multiplicador. O trabalhador com renda, ele consome e gera receita para o Estado. Isso eu acho que todo mundo aqui consegue compreender e ter algum acordo. No relatório, se fala da alíquota do ISS ser muito alta no Rio de Janeiro, sendo que o ISS é a nossa principal receita,
Mais de 20% da receita tributária do município vem do ISS, seguido pelo IPTU. Outra questão que foi muito trazida foi a irregularidade. Coloca-se, então, como solução desburocratizar, simplificar. Novamente, bato nessa tecla. A solução para combater a irregularidade é emprego, é investimento estatal, é geração de renda. Diante disso tudo, o meu voto é contrário ao relatório apresentado pelo relator. Mas sem tirar o seu mérito, há duas concordâncias importantes que eu tenho aqui como pontos levantados e que valem a pena ressaltar. De fato, é necessário um estudo mais profundo sobre os impactos de concessão e benefícios fiscais do município. E também concordo com a necessidade de política pública de inovação e tecnologia, mas, para isso, é necessário gasto público. Portanto, meu voto é contrário e faço coro também e parabenizo o vereador Lindbergh por trazer pontos muito importantes e relevantes para esse debate. Com isso, concluo minha fala. Mais uma vez, parabenizo o esforço dessa comissão e o trabalho de excelência feito até aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mônica Benício. Encerrando, então, as falas dos vereadores, vamos proceder à votação do relatório. Você não concede só 2 minutinhos? Então, um para você e um para o Pedro. Pronto. Porque eu queria, dialogando com o vereador Rogério, quando eu falei da Petrobras, ele falou da Lava Jato. Eu concordo, viu, vereador? Esse é um tema que a gente tem que discutir aqui no Rio. Eu acho que o impacto da Lava Jato, todo o setor de petróleo e gás e na indústria naval foi destruidor para o Estado. Porque uma coisa é você prender o dono da empresa, outra coisa é você destruir as empresas. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. A Siemens colaborou na Alemanha com o governo do Hitler. Os alemães, depois do Tribunal de Nuremberg, salvaram a Siemens. Aqui nós destruímos tudo. Todo o setor de construção civil. Era para estar todo mundo preso. É um bocado de gente que delatou, depois foram soltos, ficaram milionários, mas as empresas, que são bens nacionais, foram destruídos. E eu não tenho dúvida de alertar que esse é um ponto central nessa crise do Rio. E diria mais, não foi só aquilo da Lava Jato, é que houve uma mudança depois na política da Petrobras, vereador Rogério. Por exemplo, política de conteúdo local, o que existia? Tinha uma lei que obrigava, dava incentivos para que navios e plataformas fossem feitas aqui. Essa lei deixa de existir logo depois do golpe contra Dilma. Acabaram com ela. E aprovaram um repetro que praticamente zera a tributação de tudo que é produzido fora do país. Eu acho que isso aqui, todo mundo do Rio de Janeiro tem que se juntar para a volta dessa política de conteúdo local. E eu só quero encerrar, eu sei que é um tema polêmico no dia de hoje, a questão da política de preços da Petrobras, porque, veja bem, a Petrobras produz aqui, produz e refina. E a Petrobras podia produzir, refinar, ter uma taxa de lucro grande, mas não precisa ficar vinculada à política de preços internacionais. Isso favorece a quem? Aos acionistas. Mas você perde. O Lula conseguiu deixar 8 anos sem reajuste no botijão de gás, porque dizia a Petrobras é uma empresa pública. Então, esse debate sobre preços, você sabe que eu tenho todas as discordâncias do Bolsonaro, mas em relação a essa política de preços e essa administração do Castelo Branco foi desastrosa. Está levando a uma redução violenta dos investimentos, privatização de todos os setores ligados a esse. Eu queria só, viu, vereador Rogério, registrar isso, porque eu acho que isso tem uma importância muito grande. Não é só isso, mas tem uma importância muito grande. E queria só comunicar também que nós apresentamos já um projeto, viu, Mônica Siri, inspirado no Edmilson Rodrigues, em Belém, que institui um auxílio emergencial de R$ 450. Né? Porque quem anda pelas ruas do Rio de Janeiro, eu sei que os senhores todos andam, vocês estão vendo a situação de devastação social, uma crise muito explosiva. Eu acho que nós aqui, essa Câmara Municipal, tinha que debater e discutir o tema enquanto não for lançado esse auxílio emergencial nacional. Tá certo. Bom, então, antes de proceder à votação, passar a Pedro aí 2 minutos. Perfeito. Queria mais uma vez agradecer a simpatia de todos os vereadores na concordância e na divergência, por óbvio, faz parte do debate. Com relação a trazer alguns pontos objetivos,
Ontem todos os liberais, né, na verdade, nos últimos dias, todos os liberais estavam criticando a mudança na presidência da Petrobras, que a interferência do governo Bolsonaro, e a mesma crítica que fazíamos na época do PT, então está bem curioso ver como em dados momentos o intervencionismo militar histórico do Bolsonaro converge com o intervencionismo que o PT teve ao longo de seu governo. Com relação a 2 pontos objetivos que eu tinha comentado com o vereador Siri, incluí na versão final do relatório renegociar os contratos de dívida pública, seja por alongamento dos prazos de pagamento das parcelas devidas ou redução da taxa de juros, seja que a Prefeitura busque essa renegociação, e adicionei também a revisão da Lei 6.250 de 2017, que promoveu alterações nos valores cobrados do IPTU. Então, para a gente que faça esse debate, que já vem sendo conversado aqui dentro da casa, mas que essa debate sobre o IPTU também venha a ser realizado. Com relação à reforma da Previdência, que eu acho que foi o ponto central aqui, mais debatido, eu queria relembrar que, ao longo do relatório, eu expus os números da Previdência, que saltaram de um rombo em 2011, de um déficit em 2011, na casa dos 100 e poucos milhões, para mais de R$1 bilhão agora em 2021. Mas eu não entro em detalhes sobre o que especificamente precisa ser feito. Diagnosticamos um problema e propomos. Devemos debater essa Previdência através de uma reforma. Reformas, inclusive, que foram instituídas no próprio governo do PT. Se pegarmos a emenda 41 de 2003, instituída durante o governo do Lula, e regulamentada pela Lei 12.618 de 2012, ou seja, no governo Dilma, ela institui o Fundo Complementar de Previdência, que o vereador Lindbergh ainda não foi instituído na Prefeitura do Rio de Janeiro. Os servidores do Rio de Janeiro ainda não possuem fundo de previdência complementar e ainda se aposentam por leis anteriores àquelas aprovadas no governo do PT. Então, acho que a discussão sobre o que faremos durante a reforma da Previdência, claro, faremos quando a Prefeitura enviar um projeto, quando soubermos os termos, e eu não entro nesses termos. Digo que devemos fazer uma reforma. Pode ser como a que foi feita pelo governo do PT, pode ser outro estilo. Mas lembro que tivemos uma reforma em pontos do governo PT, que ainda não foi regulamentada a nível da Prefeitura, e se bobear, quem sabe, a reforma vai acabar sendo isso. Então, só queria esclarecer que eu dou um encaminhamento, não entro nos detalhes, e eu acho que é um debate muito importante ser feito. Com relação ao PL 136, só para terminar, presidente, na minha visão, ela estabelece condições de incentivo para a reconversão, tem a argumentação do unifamiliar virar multifamiliar, mas no artigo 14 fala que, desde que respeitados os parâmetros em vigor para o local, ou seja, serão admitidos acréscimos e novas edificações dos lotes, desde que respeitados os parâmetros em vigor para o local. Não quero estender um debate, por óbvio respeito à posição de todos, só esclarecendo o porquê de ter mantido a sugestão do 136 ser trazido para dentro da casa, e até lembrando que, como ele vai ser debatido, mudanças pontuais podem ser emendadas, mas eu acredito que o grosso do projeto, a ideia de nós retrofitarmos e darmos opções de ocupação de imóveis antigos, que hoje não têm destinação, é um conceito positivo, e os meandros nós debatemos quando vier a plenário. Então, mais uma vez, agradecer a todos, ao presidente e demais vereadores, pelo debate travado nessa comissão. Perfeito, vereador Pedro Duarte. Antes de novo dar início, o vereador Carlos Bolsonaro também deseja comentar. Presidente, é o seguinte, o Pedro Duarte é o relator da proposta. Me confere, por favor, presidente. Está picotando um pouquinho. O vereador Pedro Duarte é o relator da proposta. Ele é o relator da comissão especial, Carlinhos. Ele é o relator da comissão especial. Tudo bem. É do Partido Novo, não é isso? Isso. Já explica muita coisa na fala dele anteriormente aí. É muito fácil ficar cacarejando, igual faz o líder do partido dele aí, dando porrada de quanto é lado, independentemente da possibilidade e da capacidade de quem está assumindo a Petrobras agora. É um presidente que agora fez parte aí da Itaipu Binacional, trazendo diversos benefícios ao Estado do Paraná, antigamente negociado de maneira diferente. Eu acredito que a gente, antes de ficar falando e cutucando e comparando governos, a gente tem que esperar o que está acontecendo, mas infelizmente o oportunismo ele toma conta de determinadas pessoas para que fique cutucando. Vindo de alguém que é alinhado ao Amoedo, aquele cara que é super
parece que tomou um Viagra de manhã, mas todo mundo sabe que eu estou fazendo piada aqui. Lamentavelmente, comparando o governo Bolsonaro com o governo Dilma, é mais uma narrativa desse pessoal para levar adiante e tirar o crédito de quem possivelmente pode ser uma excelente escolha para que os brasileiros possam ter algum tipo de retorno mais positivo dentro da área da Petrobras, visto que o antigo presidente, ele, ao que tudo indica e o que foi exposto nas mídias, ignorava, ao longo dos últimos tempos, passava tempo em casa, e o problema real da Petrobras acontecendo, com aumento de gastos, é lógico, seguindo sempre respeitosamente as políticas internacionais, as medidas de fiscalização têm que acontecer. Eu acho que isso é muito importante para que não pode deixar os postos de gasolina agirem do jeito que agem, sem um mínimo de fiscalização, e não havia preocupação nesse sentido. Então, acho que está por vir aí, é muito positivo, e fazer política em cima dos outros para ficar fazendo demagogia e ficar agradando aí o gerente do banco, o gerentezinho do Itaú, super, gerente do Itaú não, aquele cara que cresceu dentro de onde todos nós conhecemos, super high profile, não assusta a colocação aqui. Me desculpa o desabafo, mas é de uma imensa covardia querer comparar qualquer tipo de pessoa que, dentro da legalidade, foi nomeado a ser um presidente de uma Petrobras. A gente sabe que existem outros interesses por trás disso tudo. Todos nós sabemos, não há inocente nessa história aqui, mas eu acho uma covardia atacar dessa maneira. E olha só o que eu vou falar aqui. Independentemente de qualquer coisa, eu vou votar a favor do relatório dele, porque acho que é um relatório que foi muito ponderado, foi conduzido por todos os vereadores de uma maneira muito bem ponderada, com divergências e convergências. Mas o que eu não concordo é com covardia, com pré-julgamentos. Então, fica aqui minha posição, presidente. Eu espero que todos nós aí consigamos algo melhor. Picotou aqui um pouquinho o final, mas conseguimos pegar aqui um entendimento. Obrigado, vereador Carlos Bolsonaro. Portanto, agora eu vou dar sequência para a gente proceder à votação do relatório do vereador Pedro Duarte. Vou fazer a chamada de cada um aqui. Vereador doutor Jairinho. Presidente, olhando o relatório do vereador Pedro Duarte, eu voto favoravelmente. Né? Obrigado. Obrigado. Vereador Lindbergh Farias. Voto contrário. Vereador Vitor Hugo. Bom dia a todos. Parabenizar também, presidente, pela condução, o relatório também do Pedro Duarte, parabenizar as colocações do Lindbergh em relação à Petrobras, em relação aos investimentos que poderiam ser das plataformas no Rio de Janeiro, também muito bem colocado, mas no contexto eu voto favorável ao relatório. Obrigado. Vereador Márcio Ribeiro. Bom dia, presidente. Bom dia. Voto favorável. A gente não vai encontrar 100% de convergência de todo mundo, mas acho que dentro do que foi apresentado, eu acho que o relatório está bem montado, e aí segue a minha aprovação também. Obrigado. Vereador William Siri. Como tinha falado antes, devido a discordâncias profundas, a gente vota contrário. Obrigado. Vereador Wellington Dias. Favorável ao relatório. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho de todos os vereadores durante todo esse processo. Acredito que foi um avanço, mais uma conquista do nosso trabalho para a nossa cidade. Favorável. Obrigado. Vereadora Mônica Benício. Presidente, como já dito antes, meu voto contrário. Obrigado. Vereador doutor Rogério Amorim. Bem, eu parabenizo o vereador Pedro pelo relatório. Obviamente que convergência em todos os pontos é difícil, unanimidade, costumo dizer, né, vereador Lindbergh, unanimidade é burra, né? E conforme eu disse, eu acho que a divergência faz parte do parlamento natural,
mas parabenizo, um excelente trabalho e tem minha aprovação, indubitavelmente. Obrigado. Vereador Carlos Bolsonaro. Presidente Rafael Luiz Freitas, eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar a maneira que Vossa Excelência conduziu os trabalhos ao longo desse período. Para mim foi imensa satisfação poder trazer algumas informações importantes, espero que implementadas no futuro, inclusive incluídas no relatório. Parabenizar o relator pelo relatório e sou favorável ao relatório do vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Márcio Santos. Presidente, primeiro, parabenizar Vossa Excelência aí pela condução dos trabalhos. Eu voto favorável ao relatório. Parabenizar o Pedrinho aí, o vereador Pedro. O relatório ficou muito bom. Então, favorável ao relatório. Obrigado. Vereador Felipe Michel. Presidente, pediram para eu dizer que o meu voto contra, mas com voto em separado. Tá, eu vou... Tá. Faltou o meu, né? O voto favorável também ao relatório. Como é que vota o presidente da comissão, vereador Rafael Luiz Freitas? O presidente vota favorável ao relatório do vereador Pedro Duarte. Então, sacramentando aqui o resultado, o relatório final proposto pelo vereador Pedro Duarte, da Comissão de Representação, instituída pela Resolução 10.383 de 2021, com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para o desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e ao equilíbrio das finanças do município, está aprovado. Eu queria só fazer constar o seguinte, o vereador Lindbergh votou contrário e tem a justificativa dele, então eu queria que publicasse também, né, no diário, essa justificativa aqui, tá? É para enviar eletronicamente para que possa registrar lá seus comentários, né? Então, eu fico aqui feliz e agradecido por ter participado junto com todos vocês dessa comissão. Dar os parabéns, Pedro, pelo trabalho que você desenvolveu na hora de compilar as informações e conseguir definir alguns pontos estratégicos. Como alguns vereadores falaram aqui, não vai ter 100% de convergência de alguns, vai ter divergência de outros, mas eu acho que são considerações que realmente vão ser muito importantes e que definem que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com os seus vereadores eleitos, vai ter um papel fundamental na recuperação dessa cidade, não só econômica, mas social, institucional, ética, política e tudo mais. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação, a participação importante, fundamental, respeitosa, colocando pontos cruciais aqui para a nossa cidade e que agora a gente consegue fechar o trabalho dela em grande estilo com esse relatório aprovado. Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa última reunião dessa comissão.